Em 1953 foram indicados O Maior Espetáculo da Terra, Ivanhoé, O Vingador do Rei, Moulin Rouge, Depois do Vendaval e Matar ou Morrer. Mas quem foi esnobado naquele ano? Conheça os 10 filmes que foram esnobados pela Academia, mas que poderiam ter sido nomeados ao Oscar. Assim estava escrito. A trama traz a ascensão e queda do poderoso, ambicioso, manipulador e tirânico produtor de cinema Jonathan Shields, a partir do que contam aqueles que mais conviviam com ele em Hollywood, diretores, estrelas e roteiristas. O filme recebeu 6 indicações e ganhou 5 estatuetas, um grande feito. O Snob na categoria de melhor filme foi uma das maiores evidências daquele ano. Uma das possibilidades de não ter chegado nas vagas finais é que aquele ano houve muitos filmes que falavam de Hollywood, e este mostrava um lado bem negro. Isso pode ter afastado muitos votantes. A Cruz da Minha Vida. O filme mostra um problemático casal que sofre uma crise em seu casamento quando alugam um quarto para Mary, a jovem inquilina que é muito atraente e pensa em recuperar seu cachorro perdido. Os problemas aumentam quando o marido começa a se apaixonar pela nova inquilina. A produção teve 3 indicações e ganhou uma estatueta. Um dos motivos do Snob deve ter sido pela grande atuação de Shirley Booth, que lhe rendeu a vitória, mas que acabava por chamar mais a atenção que o próprio longa. O Mistério da Torre. Na trama, um veterano funcionário do Banco da Inglaterra que sonha com riqueza e tranquilidade e seu mais novo amigo que trabalha na fabricação de pequenos presentes se juntam e planejam desviar uma boa quantidade de ouro do banco, contando com a ajuda de 2 ladrões profissionais. Eles conseguem executar o crime, mas as confusões apenas começam. O cômico filme britânico recebeu 2 indicações e ganhou uma estatueta. A produção, que estreou em 1951 no Reino Unido, demorou quase 2 anos para chegar aos Estados Unidos. Essa demora pode ter ajudado para que o filme perdesse a força até o Oscar e ganhasse o Snob na principal categoria. Hans Christian Andersen. O filme, de forma lúdica, descreve aquilo que supostamente foi a vida do escritor Hans Christian Andersen, o autor dinamarquês conhecido por seus contos de fadas todos clássicos, como O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos, O Soldadinho de Chumbo e A Pequena Sereia. Com 6 indicações, foi uma das produções mais indicadas daquele ano, mas saiu sem uma única vitória. O Snob nas vitórias já provam que o filme não havia conquistado tanto a Academia e que seria difícil conseguir ser nomeado a melhor filme. O Snob também pode ter ocorrido por ser um musical, num ano em que haviam outros concorrentes do mesmo gênero em busca da nomeação em melhor filme. Precipícios da Alma. Na trama, um ator em busca de sucesso que, ao tentar um papel numa peça de teatro, é sumariamente recusado pela estrela principal sob o argumento de que ele não possui o ar romântico necessário para o personagem. Arrasado, o ator decide perseguir a atriz numa viagem de trem de Nova York a São Francisco. O filme recebeu 4 indicações e não ganhou nenhuma estatueta. Assim como A Cruz da Minha Vida, a produção chamava mais atenção pelas atuações de Joan Crawford e Jack Palance. O Snob pode ter ocorrido exatamente por isso. Eu Te Matarei, Querida. Na história, quando o rico primo morre em circunstâncias suspeitas, Philip se convence de que ele foi assassinado por sua nova esposa para herdar sua fortuna. Ele se apaixona por ela e começa a achar que suas suspeitas são infundadas. Mas por outro lado, ela parece manipular toda a situação para ficar com a propriedade, já que Philip herdou tudo. O filme recebeu 4 indicações e não levou uma vitória. A obscura trama que mostrava uma Olivia de Havilland numa personagem de índole duvidável já afastava muitos votantes do longa. A Academia amava Olivia, mas só gostava de vê-la em papéis de mocinha ou em sofrimento, tanto que a atriz não recebeu sequer uma nomeação, por consequência um Snob em melhor filme.
O Homem do Terno Branco. Na trama, um humilde inventor cria um milagroso tecido que nunca fica sujo e nunca estraga ou rasga. Ele pode ficar rico vendendo as roupas feitas com esse tecido, mas poderá causar crises durante o processo. Uma vez que alguém compra um dos seus ternos indestrutíveis, toda a indústria da moda entraria em colapso da noite para o dia. Mais do que nunca, ele está determinado a mostrar a sua invenção para o mundo. O filme recebeu uma nomeação em roteiro e perdeu na categoria. Assim como O Mistério da Torre, a produção, que estreou em 1951 no Reino Unido, demorou quase 2 anos para chegar aos Estados Unidos. Essa demora pode ter ajudado para que o filme perdesse a força até o Oscar e também ganhasse um snob na principal categoria. Meu Coração Canta. Baseado em fatos reais, o filme mostra Jane Froman, que desponta no rádio e se casa com Don Ross, que passa a gerenciar a sua carreira. Já famosa e com um casamento em crise, Jane é convidada a entreter as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. O avião que a conduzia sofre um acidente próximo a Lisboa e Jane sobrevive. No hospital, ela conhece um dos pilotos da aeronave, também sobrevivente. Eles iniciam um romance enquanto Jane luta contra a invalidez e prepara o seu retorno à ribalta. O filme recebeu 5 indicações e ganhou uma estatueta. Apesar de ser um aclamado filme na época, era mais um musical que estava tentando conseguir uma das 5 principais vagas. Além dessa possibilidade do snob, a trama da qual se baseava contava a vida polêmica de uma mulher separada, algo que na época era muito controverso. Viva Zapata. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de um grupo de lavradores mexicanos que vai até o presidente afirmando que suas terras foram roubadas, e um deles deixa claro que o governo não pretende fazer nada por eles. Este lavrador acaba se tornando um guerrilheiro que por vários anos teve importância política na vida do país. O filme recebeu 5 indicações e uma vitória. Hoje sendo um filme comemorado, naquela época mostrava uma trama obscura e que pouco atraía os votantes a darem uma das indicações a melhor filme. O Snob também foi uma das surpresas daquele ano na categoria. Cantando na Chuva. A trama mostra 2 dos astros mais famosos do cinema mudo em Hollywood. Mas uma novidade no mundo do cinema chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama. O cinema falado, que logo se torna nova moda entre os espectadores. A ideia de produzir um filme falado com o casal se torna prioridade, mas a chegada de uma mulher com uma bela voz vai mudar tudo. O filme recebeu apenas 2 nomeações e não ganhou nada. Atualmente visto como um clássico do cinema, o filme não era visto assim com tanta apreciação pela Academia em 1953. Além de ser um dos muitos musicais que concorriam naquele ano, o filme falava dos bastidores de Hollywood, tema muito sensível para a maioria dos votantes. Além de que falava de uma época que realmente existiu de uma forma cômica. A mudança para o cinema falado, na verdade, acabou com a carreira de muitos atores e profissionais do dia para a noite, e muitos deles votavam na Academia. Esse conjunto de fatores ajudou não só no Snob na principal categoria, como em muitas outras, incluindo em Melhor Canção. Além disso, Gene Kelly era o protagonista de Sinfonia de Paris, musical que havia ganho o Oscar de melhor filme no ano anterior. Isso também ajudava a Academia a não querer se repetir.